Bom dia, pessoal. Meus amores, eu não esqueci da redação, não me esqueci da redação de vocês, não, cara. Eu vou mandar, tá? Eu vou mandar outro tema depois que eu corrigir. Eu tô com o problema aqui no meu computador, eu não tô nem conseguindo acesso ao meu e-mail. Assim que eu corrigir aqui, eu vou mandar para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei que eu tô na pendência com vocês em relação à redação. Show de bola. Assim que eu aprontar aqui tudo aqui, eu mando para vocês. Professor, bom dia. Bom dia, meu amor. Eu mandei sobre o racismo e também sobre o mulher no século XXI. Show, Era manda. para mandar essa semana, né? Não, isso, era mesmo, pode mandar. Tá? Eu estou na pendência de devolver a vocês corrigida. Vou ver se eu consigo devolver ainda esta semana, depois eu boto outro tema lá. Tá? O mais importante é que vocês tenham essa devolutiva minha. Fiquei aqui com problema no computador, até o meu e-mail eu não estou conseguindo entrar no meu acesso ao Hotmail. Vou ver direitinho isso aqui para mandar para vocês. E me mandaram ontem, não sei se é daqui, Amanda Roberta é daqui, do terceiro ano? Acho que não, né? Mandaram sobre ideologia de gênero. Acho que é, professor. Mandaram para mim ontem, eu vi o meu e-mail chegando ontem. Fique tranquilo que eu vou mandar para vocês esta semana ainda. Aí depois que eu mandar todas as redações corrigidas, né, são dois temas, eu proponho outro tema lá para vocês fazerem, beleza? Gente, olha só, cara, eu já passei praticamente quase tudo de língua portuguesa para vocês. Eu vou fazer somente a revisão, até porque vocês vão ter simulado esta semana agora de português. Vocês viram comigo concordância nominal? Creio que não. Vocês viram concordância verbal e não viram nominal, não é isso? Só me confirmem isso aí. Eu acho que eu não passei para vocês concordância nominal. Eu só dei concordância verbal a você. A gente viu regência verbal, a gente viu logo crase, não foi isso? Me confirmem aí se nós vimos concordância nominal. Creio eu que não. Eu queria retomar isso aqui, depois entrar em redação com vocês também. Nós vimos praticamente tudo de língua portuguesa. É até bom que eu não acabar aí, passar isso aí, a gente vai ver somente literatura. Vou compartilhar a tela para vocês aqui. Deixa eu ver quem botou alguma coisa no chat. É importante que botem os nomes, não se esqueçam de colocar os nomes. Vou compartilhar a tela aqui então para falar com vocês de concordância nominal. Creio eu que nós não tínhamos, nós não vimos isto. Vimos apenas concordância, a relação de concordância entre o sujeito e o verbo. Professor, Oi, é meu só amor. para avisar que uma boa parte dos alunos está sem luz em casa. Então, eu não Você sei se entrou. Você, quando falou no grupo aí, eu até estranhei. Tem que dizer que não vão entrar porque estão sem luz, é isso? eu tô roteada do meu irmão por enquanto. Ah, tá, beleza, tranquila. Vou levar em consideração então. Vou considerar mais os outros tempos então. Vou até avisar qualquer coisa, avisa a coordenação. Compartilhar aqui a tela para começarmos. Bom dia, professor. Bom dia, amor. Tudo bem? Tudo? Bom dia. Bom dia, Armando. Fala, Fabiano, bom dia. Bom dia. Olha só, os alunos pediram para avisar aí que muitos estão sem luz em casa. Não sei se quem falou foi a Bruna Raffelli.
que de repente eles não vão conseguir entrar nesse primeiro tempo, entendeu? Só para te avisar. Não, tranquilo, pô, tranquilo. Eu não tô Tá, sabendo não, mas depois você reconsidera aí essa questão da presença para eles. tá bom, valeu, mano. Tamo junto. E aí, meus amores, conseguem ver a tela compartilhada aí direitinho? Concordância nominal? Conseguem ver aí? Sim. Nós vimos concordância verbal e nós não vimos concordância nominal. Então, eu vou passar este conteúdo a vocês. Vou até para trás. Vamos lá, então. Eu botei assim, ó, concordância nominal. Se baseia na relação entre um substantivo, na verdade, a relação entre os nomes, já que concordância verbal, visto por vocês comigo lá atrás, é a relação, certo? De concordância do sujeito com o verbo, tranquilo? Porque é importante vocês terem essa noção da análise sintática que ela traz para entenderem concordância verbal, uma vez que ela é a relação de concordância do sujeito e o verbo. A concordância nominal vai ser a relação de concordância entre os nomes, né? Que nomes são esses? Quando nós falamos nomes em língua portuguesa, nós falamos em substantivo, pronomes, né? Numerais, advérbios, então a relação de concordância que, né? Que vai se dar entre eles, que vai acontecer entre eles, tranquilo? Concordância verbal, sujeito com o verbo. Concordância nominal é a concordância que vai se dar entre os nomes, do artigo, adjetivo, pronomes, tá? E assim por diante. Basicamente, ocupa-se da relação entre os nomes, foi o que eu falei lá atrás. Eu botei assim, ó, lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de qualquer coisa. O substantivo é o núcleo de qualquer coisa em língua portuguesa, certo? É o núcleo de qualquer coisa. Show? E o adjetivo vai ser, né, isso, ó, de um termo e o adjetivo como adjunto adnominal sempre. Então, estaticamente, o adjetivo vai ser sempre adjunto adnominal, né? Se o cara perguntar a função sintática do adjetivo, uma vez que ele vai vir juntinho, né, ao lado do substantivo, ele vai exercer a função sintática de adjunto adnominal. Show? Aí botei assim, a concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. Então, a primeira regrinha aí de concordância nominal, né, em relação à concordância que acontece entre o adjetivo e o substantivo, né, ou o substantivo com o qual ele se relaciona. Tá? Então, o adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, quando ele se referir a um único substantivo, ele vai concordar normalmente, né, em gênero e número. Então, as mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Tranquilo? Então, quem denunciava o que sentia, as mãos trêmulas. Relação continua acontecendo ali, ó, de relação de concordância verbal, sujeito com o verbo. Só que trêmulas, né, sintaticamente, ali vai ser o nosso adjunto adnominal, uma vez que ele caracteriza o nosso substantivo, né, mãos, não são quaisquer mãos, são as mãos trêmulas. Então, trêmulas ali vai concordar, se referindo a um único substantivo, ele vai concordar normalmente ali em gênero e número. Então, as mãos trêmulas denunciavam o que sentia, certo? Trêmulas ali vai concordar normalmente, né, com o substantivo ao qual se refere sintaticamente. Trêmulas vai ser adjunto adnominal, até porque vocês sabem que o adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Se nós, né, o retirarmos ali, a frase continua com sentido. Então, as mãos denunciavam o que sentia. Só tirei ali trêmulas, né? O adjetivo caracterizador do substantivo. Tranquilo? Quando for entrando aí, ó, por favor, coloquem os nomes, tá? Eu vou levar em consideração os alunos que estão com problemas de luz em casa, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, beleza? Então, pegaram o bizu? O substantivo, o adjetivo vai se referir, né? Quando ele estiver se referindo a um único substantivo, a concordância, né, dar-se-á normalmente, tranquilo? O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo, ao qual se refere. Perfeito? Não tem muito mistério quanto a isso, não. Né? O adjetivo ali, sintaticamente, vai ser o nosso adjunto adnominal. Né? Vem junto do nome. Né? O adjunto adnominal é um nome até redundante que a gramática criou. Até porque o prefixo ad em português já quer dizer junto. E nominal vai nos remeter nome, né? Nos remete a substantivo. Então, adjunto adnominal é o termo que vai vir juntinho do nome. Show? Então, botei embaixo assim, ó. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a mais de um substantivo, a concordância pode variar. Então, podemos, né, sistematizar essa flexão nos seguintes casos. Na verdade, galera, ó, o adjetivo, quando o adjetivo aparecer anteposto, quando ele aparecer antes dos substantivos, né, com os quais ele faz referência, né, eu vou sempre concordar com o mais próximo, sempre. Eu só posso fazer esse tipo de concordância. De novo, ó.
O adjetivo, quando aparecer anteposto aos substantivos com os quais ele se relaciona, eu só posso fazer a concordância atrativa. Tem dois tipos de concordância, que até já viram comigo lá atrás, né? Concordância verbal. Há dois tipos de concordância. A concordância gramatical, que é quando nós concordamos com os elementos. Né? O adjetivo vai concordar com os dois elementos ou com os três elementos, né? Com os quais ele se relaciona, ou, né, eu vou concordar com o núcleo mais próximo, tranquilo? Toda vez que o adjetivo ele aparecer anteposto aos substantivos com os quais ele se relaciona, a concordância vai ser sempre atrativa. Então, encontramos caídas, as roupas e os prendedores. Então, por que né, caídas, né, o adjetivo ficou no feminino e no plural? Porque ele concordou com o núcleo mais próximo. Então, eu vou fazer sempre a concordância atrativa. Então, toda vez que o adjetivo ele aparecer anteposto aos substantivos com os quais ele se relaciona, certo? Eu vou sempre fazer a concordância atrativa. Eu vou concordar sempre com o núcleo mais próximo. Show? Então, encontramos caídas, as roupas. Por isso que a concordância, né, aconteceu com o mais próximo. Tranquilo? Lá embaixo, ó, encontramos caída, a roupa e os prendedores. Então, concordei com a roupa também com o núcleo mais próximo. Então, toda vez que o adjetivo ele aparecer anteposto aos substantivos com os quais ele se relaciona, eu vou concordar somente com o núcleo mais próximo. Eu vou fazer a concordância atrativa. Show? Por atração, com o mais próximo. Perfeito? Encontramos caído, o prendedor e a roupa, eu concordei com o mais próximo que o prendedor. Então, toda vez, de novo, vou ser chato com isso aqui, vocês vão se esquecer lá embaixo, né? Quando nós fomos fazer exercícios. Então, encontramos caído, o prendedor e a roupa. O caído adjetivo concordou com o núcleo mais próximo. Perfeito? Sempre que o adjetivo aparecer anteposto aos substantivos, né, nós vamos concordar com o mais próximo. Beleza? Tranquilo? Sempre. Só que português tem sempre exceções. É importante que fiquemos atentos a elas. Então, aqui, ó, né, as exceções. Caso os substantivos sejam nomes próprios, isso aqui o cara pega numa prova, numa questão. Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve concordar no plural. Né? Qual é o bizu? O adjetivo anteposto aos substantivos, né? Nós vamos concordar com o mais próximo. Mas se os substantivos indicarem nomes próprios ou grau de parentesco, eu vou fazer a concordância gramatical. Eu concordo com os dois. Então, as adoráveis Fernanda e Cláudia, né, vieram me visitar. Nesse caso, o adjetivo apareceu anteposto aos substantivos, mas eles, né, indicam para nós nomes próprios, beleza? Então, nesse caso, eu vou concordar com os dois, perfeito? É uma exceção àquela regrinha que nós vimos lá atrás, beleza? O adjetivo anteposto aos substantivos, ele concorda com o mais próximo, mas, né, se os substantivos indicarem, né, forem nomes próprios ou indicarem grau de parentesco, né, eu vou concordar com os dois, vou fazer a famosa concordância gramatical, beleza? Estão me ouvindo bem aí? Na internet não caiu não, né? A minha tá aí. Estão me ouvindo bem, não estão? Estou acompanhando aqui o grupo de vocês aqui, alegando que alguns estão caindo, alguns estão sem luz, sei lá, sem internet. Foi, amores. Estão as adoráveis Fernanda e Cláudia. Eu concordei com os dois. Show? Até porque, né, os substantivos indicaram para nós, né? São nomes próprios ou quando indicarem parentescos. Então, encontrei os divertidos primos e primas na festa. Então, primo e primas, né? Grau de parentesco, eu vou concordar também com os dois elementos. Eu faço a concordância gramatical, não faço mais a concordância atrativa, beleza? Então, primos e primas, o português é machista, né? Eu boto meu adjetivo no masculino e no plural, concordando com os dois elementos. Show? Então, encontrei os divertidos primos e primas na festa. Beleza? Essa é a exceção daquela regrinha lá. Quando o adjetivo aparecer anteposto aos substantivos com os quais ele faz referência, eu vou concordar com o mais próximo. Mas, se os substantivos indicarem nomes próprios ou grau de parentesco, eu faço a concordância gramatical. Beleza? O adjetivo, né, pós-posto aos substantivos, eu posso fazer as duas concordâncias. Eu posso concordar com o mais próximo ou com os dois. Show? Quando o adjetivo ele aparecer, né, na ordem natural, que é depois dos substantivos, né, eu posso fazer a concordância gramatical ou atrativa. Tanto faz. Né? As duas concordâncias são admitidas, são aceitas. Show? Então, a indústria oferece localização e atendimento perfeito. Repare que eu concordei apenas com o mais próximo. Posso fazer isso, professor? Posso. Mas se eu quisesse concordar com os dois, né, ficaria perfeitos, né? Até porque localização é feminina, atendimento é masculino, concordei com os dois, né? Tem que colocar o masculino no plural. Perfeito? Uma vez que tu tem um atendimento ali masculino, a nossa língua, né, ela é machista, né? Vai sempre predominar o masculino. Perfeito? A indústria oferece atendimento e localização perfeita, uma vez que
né, eu concordei com o mais próximo. Então, eu posso fazer a concordância atrativa ou gramatical quando o adjetivo aparecer, né, depois dos substantivos com os quais ele faz referência, com os quais ele se relaciona, desculpa. Então, a indústria oferece localização e atendimento perfeito. A indústria oferece atendimento e localização perfeita, né, ou nos dois casos, né, nos últimos casos ali, eu vou concordar com os dois, eu faço a concordância gramatical, não importa a ordem que eu os colocar, né, perfeitos tem que ir para o masculino no plural, perfeito? Então, eu posso concordar, fazer a concordância atrativa ou a gramatical. Para a gramática, o mais correto sempre é nós fazermos a concordância gramatical, sempre, perfeito? Mas nesse caso, né, vou fazer uma redação, vou construir um trecho de meu texto na minha redação, por exemplo, eu posso fazer a concordância tanto gramatical quanto atrativa. Para questão de prova de concurso também, né, ou questões de qualquer questão de prova, desculpa, eu posso concordar com o mais próximo ou fazer a concordância gramatical. Beleza? Então, de novo, ó, quando o adjetivo aparecer anteposto aos substantivos, eu só posso concordar, fazer a concordância atrativa, só posso concordar com o mais próximo, a não ser, né, que os substantivos indiquem nomes próprios ou grau de parentesco. Aí eu tenho que concordar com os dois, com todos os elementos, fazer a concordância gramatical. Show? Se o adjetivo aparecer pós-posto depois dos substantivos, eu posso concordar, né, com o mais próximo, a famosa concordância atrativa, eu posso concordar com os dois, a famosa concordância gramatical. Show? Aí botei um OBSzinho ali, né, o IPC. Os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o adjetivo efetivamente se refere aos dois substantivos. Nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante, né, quando há substantivo de gêneros diferentes. Perfeito? É claro que a gramática vai sempre, né, para a gramática, o mais correto é sempre a concordância gramatical, mas a atrativa também é correta. Então, as duas de cima, né, as duas sentenças acima ali, ó, também estão corretíssimas, tá? Concordei com o núcleo mais próximo, com o substantivo mais próximo. Show? Estou detalhando muito, né? Parece até que estou enrolando, não, mas aí vejo se vocês pegam realmente aí. Se os substantivos possuírem mesmo gênero, né? Aí é normal, vai ficar no singular ou no plural, mesma coisa, não muda nada. Então, a beleza e a inteligência feminina, eu posso concordar com o mais próximo, somente com inteligência, ou posso concordar com os dois. Uma vez que os dois têm o mesmo gênero, né? São dois substantivos femininos, vou colocar no plural apenas. Isso aqui é normal, vai seguir a regrinha lá de trás. Só que aqui não entrou nenhum masculino entre eles, certo? Então, tem que manter o adjetivo no feminino. Então, a beleza e a inteligência feminina, concordei com o mais próximo. Show? E a beleza e a inteligência femininas. Mesma coisa acontece abaixo, né? O carro e o iate novo, concordei com o mais próximo, que é o iate, ou o carro e o iate novos. Show? Tanto faz também, não mudou nada. Concordância atrativa ou gramatical. Quando o adjetivo vai aparecer depois, né, pós-posto aos substantivos, concordância atrativa ou gramatical. Aconteceu ali, né, que os dois substantivos eles pertencem, né, ao mesmo gênero. Então, não tem como, né, ficar atento àquele negócio de, né, masculino. Por exemplo, ó, se fosse a beleza, a inteligência, sei lá, e o raciocínio, não sei, se colocasse qualquer palavra masculina no meio, eu teria que, se fizesse a concordância gramatical, teria que colocar no masculino, perfeito? Qualquer, podem ter 3 elementos femininos, coloquei um masculino no meio, eu já tenho que, né, se eu fizer a concordância gramatical, eu já tenho que botar o adjetivo no masculino, tranquilo? Nesse caso ali, nesses casos acima ali, né, ambos têm o mesmo gênero, eu vou colocar somente o adjetivo no mesmo gênero, perfeito? Aí coloquei assim, ó, expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Presta atenção, ó. Algumas palavras, alguns adjetivos, eles só vão jogá-los no feminino se o meu substantivo, o substantivo com o qual ele se refere, né, aparecer com o artigo. Então, botei assim, ó, o adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador, de qualquer caracterizador, né? Pode ser um artigo, perdão, ou qualquer determinante. Então, água é bom para a saúde, tá certinho, beleza? Eu só vou colocar, né, bom, proibido, gostoso, necessário, são adjetivos que eu só vou jogá-los no feminino, né, se o substantivo com o qual ele se relaciona, né, for antecedido de artigo ou qualquer determinante. Então, água é bom para a saúde. Professor, Fala comigo, nego velho. pode repetir essa, por favor? Posso sim. Então vamos lá, ó. Expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo, beleza? Então, assim, é necessário, é proibido, né? Então, os adjetivos proibido, necessário, bom, gostoso, né? E outros mais, né? Eu só vou jogá-los no feminino se o substantivo com o qual eles se relacionarem, né,
for aparecer precedido de artigo ou qualquer outro determinante. Como assim, pessoal? Não entendi muito bem. Olha aqui, ó. Água é bom para a saúde, concordância certinha. Nós só jogaríamos esse bom no feminino se aparecesse ali um artigo, por exemplo, a água é boa para a saúde, ou esta água é boa para a saúde, beleza? Caso não aparecer nenhum artigo ou nenhum determinante antes, né? Fica água é bom para a saúde, cerveja é gostoso para quem gosta, cerveja é gostoso, ou a cerveja é gostosa. Então, só vou colocar esses adjetivos no feminino se antes do substantivo com o qual eles se relacionarem aparecer o artigo. Por exemplo, eu posso falar, né, é proibido entrada de alunos no recinto, ou entrada de animais, vamos dizer assim, é proibido entrada de animais, ou é proibida a entrada. Reparou? Eu só coloquei o proibida no feminino porque eu coloquei o artigo na frente. Então, é proibido entrada de animais ou é proibida a entrada. Eu só vou colocar os adjetivos proibido, necessário, bom, gostoso, certo? No feminino, se diante do substantivo com o qual ele se relacionar, apareceu o artigo. Pegou agora? Então, esta água é boa para a saúde. Botei assim embaixo, letra B, ó. O adjetivo concorda com o substantivo se este for modificado por um artigo ou qualquer outro determinante. Botei assim, determinativo, né? O determinante. Então, esta água é boa para a saúde. Show de bola? Por exemplo, você fala assim, ó, é necessário a apresentação de documentos para se alistar no Exército. Show? Ou é necessária a apresentação de documentos para se alistar no Exército. Eu só vou colocar, né, o necessário no feminino, né, se eu colocar o artigo acompanhando o substantivo com o qual ele se relaciona. Então, é necessário a apresentação de documentos ou é necessária a apresentação de documentos. Pegou? Eu só vou colocar esses adjetivos no feminino, né, se o substantivo com o qual ele se relaciona, certo? Aparecer precedido de artigo ou qualquer determinante. Pegou, filho? Fala comigo aí. Sim, professor. Então, cerveja, né, é gostoso para quem gosta. Eu não gosto, porque o Fabiano não gosta. Então, cerveja é gostoso para quem gosta ou a cerveja é gostosa. Tranquilo? Eu só vou colocá-los no feminino se o substantivo com o qual, né, o adjetivo se relacionar aparecer, né, aparecer precedido de artigo ou qualquer determinante. Beleza? Eu acho que lá na frente lá eu coloquei mais opções, né? Eu coloquei só água aqui é bom, né? O bom e o boa, mas eu coloquei mais exemplos lá atrás, eu acho. Senão eu já expliquei a vocês. Botei 4 aí, ó. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais aqui se refere. Aqui não muda nada, né? Juliana as viu ontem muito felizes, né? Mesma coisa, Juliana as viu, esse felizes, né, concordou com o nosso obliquátono. Lembrando que o pronome obliquátono, ele vai retomar para a gente, vai substituir para nós objetos, né, diretos. Se a Juliana viu as meninas, né, eu vou trocar as meninas por obliquátono. Pegaram? Então, Juliana as viu ontem muito felizes. O felizes concorda com o nosso pronome obliquátono. Tranquilo? Normal. Juliana os viu ontem muito felizes, perfeito? O adjetivo concorda com o pronome obliquátono ali em gênero e número. Show de bola? Tranquilo? Então, Juliana as viu. Esse as é o quê, professor? Nosso pronome obliquátono. Ele vai sempre substituir para nós, né, complementos verbais, seja objeto direto, seja objeto indireto. Nessa questão aí, os pronomes oblíquos átonos, o a ou as, eles vão sempre para nós, em língua portuguesa, substituírem, né, objetos diretos, sempre. Então, eu amo meu pai, eu o amo. Tranquilo? Show? Adoro a aula, eu adoro. Certo? Vou sempre trocar. Juliana as viu, quem vê alguém. Juliana viu as meninas, né? Eu vou trocar as meninas, objeto direto, por um obliquátono, até para que meu texto não fique repetitivo numa sentença, num texto, por exemplo. Então, Juliana as viu ontem muito felizes. O felizes concordou com o pronome obliquátono as. Perfeito? Esse muito aí é um advérbio de intensidade, não vai variar. Advérbio não varia, tá certinho? Então, muito felizes. Perfeito? Pegaram? Qualquer dúvida, por favor, faça igual o meu querido aí, ó. Peçam para eu voltar para tirar dúvida. Eu botei assim, ó, nas expressões formadas por pronome definido, neutro, né? Nada, algo, muito, tanto, mais preposição de, mais adjetivo, este último geralmente, né, fica no masculino singular. Então, por exemplo, os jovens tinham algo de misterioso. Então, quando for as expressões formadas por um pronome indefinido, neutro, nada, algo, muito, mais preposição de, o adjetivo normalmente ficará no masculino singular. Então, os jovens tinham algo de misterioso, perfeito? Nada de, né, de misterioso ou muito de misterioso. O adjetivo vai sempre ficar no
masculino no singular. Então, os jovens, né, aquelas pessoas tinham algo de misterioso, tá? Esse adjetivo não vai, né, vai ficar sempre masculino no singular. Então, eu não vou variá-lo. Show? Beleza? A palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o substantivo, com o nome a que ele se refere. Então, Cristina saiu só, né? Cristina saiu sozinha. Se o cara, é importante que vocês se atentem isso também na hora de classificar a palavra gramaticalmente, fazer a classificação, né, gramatical, se é um adjetivo, se é um advérbio, até porque o só pode se trocar por somente também, né? E somente, né? Troquei por somente, né? Sufixo mente é um advérbio. Show? Cristina saiu só, ela saiu sozinha. Então, nesse caso, esse só é um adjetivo e vai concordar com Cristina normalmente. Então, Cristina e Débora saíram sós, saíram sozinhas, né? Vai concordar normalmente com o substantivo, né, com o qual ele se refere. A que ele se refere, desculpa. Quem se refere a alguém. Então, Cristina e Débora saíram sós, saíram sozinhas. Show? O só adjetivo vai concordar com os substantivos, né, aos quais ele se refere. Perfeito? Aí botei embaixo assim, OBS, no nosso PC. Quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável. Então, eles só desejam ganhar presente, né? Eles somente, né, ou apenas desejam ganhar presente. Repare que o só ali, ó, ele vem juntinho do verbo, né? Isso, deseja. Na verdade, locução verbal, desejam ganhar. Então, toda vez que o só aparecer juntinho de um verbo, né, eu vou ter sempre um advérbio. Lembrando que advérbio, prefixo ad quer dizer junto e verbo me lembra verbo. Então, advérbio é aquela classe gramatical que vem juntinho, vem ao lado do nosso verbo. Tranquilo? Nesse caso, locução verbal, desejam ganhar presente. Então, eles somente, né, apenas desejam ganhar presente. Para vocês não terem dúvidas em relação à classificação gramatical, né? Esse só aqui de baixo eu vou trocar por apenas ou somente. Ele vem juntinho, ó, vem ao lado ali da nossa locução verbal, do nosso verbo, confirmando realmente que estamos diante de um advérbio. Beleza? Então, eles só desejam, né? Beleza? Tranquilo? Então, é importante analisarmos, por exemplo, a frase. Então, Cristina, né, veio só para a reunião. Aí tem que ter uma interpretação. Eu posso falar, ela veio somente, apenas para a reunião, ou Cristina veio sozinha. Então, assim, tem que olhar realmente, porque algumas frases vão trazer para nós aí uma complicação em relação a saber. Então, Cristina veio só à reunião, né? Eu posso falar que ela veio sozinha, a reunião ela veio somente, apenas para a reunião. Mais nada. Então, é importante, de repente, um contexto nos ampliar isso aí. Tranquilo? Aí botei na 7 aí, ó. Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas, as seguintes construções. Então, o substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Então, admira a cultura espanhola e a portuguesa. Certo? Ó. Então, toda vez, ó, vamos lá de novo. Quando o único substantivo ele é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem-se usar as seguintes construções. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Então, espanhola e portuguesa são nossos adjetivos, certo? Então, a cultura ele vai ficar no singular e vamos colocar o artigo antes do último adjetivo. Então, admiro muito a cultura espanhola e a portuguesa. Show? Se eu não faço isso, se eu não coloco o artigo no último elemento, eu tenho que fazer a concordância gramatical. Então, admiro as culturas espanholas e portuguesas. Perfeito? Perdão, admiro as culturas espanhola e portuguesa. Show? Tranquilo? Então, assim, depende realmente do artigo no último substantivo. O mais usado por nós, realmente, né, é admiro as culturas espanhola e portuguesa. É colocar no plural, certo? Concordando normalmente com os dois adjetivos. Perfeito? Show? Só posso manter o substantivo cultura no singular se eu colocar o artigo diante do meu último substantivo. Perfeito? Então, admiro a cultura espanhola e a portuguesa, né? Ou admiro as culturas espanhola e portuguesa. Uma vez que esse artigo aí, ele vai meio que individualizar. Por isso que é importante, por isso nós conseguimos manter o substantivo no singular. Então, admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Na verdade, ali eu colocando ali o artigo, eu vou concordar, né? Parece que eu individualizo, né, os meus adjetivos. Por isso que eu consigo colocar o meu substantivo no singular. Perfeito? Concordância que eu falei lá atrás com vocês. Ó, estou né, confirmando aqui. Então, é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido, é gostoso. Então, essas expressões, ó, botei embaixo, ó, essas expressões formadas por um verbo, né,
o verbo ser mais um adjetivo ficam invariáveis se o substantivo a que se referem possui sentido genérico, não vier precedido de artigo. Então, a importância nesses casos aqui, né, que tenham, né, que eu coloque, apareçam para nós ali artigos ou determinantes antes do substantivo a que ele se refere. Então, é proibido a entrada de crianças, concordância certinha, beleza? É proibido entrada de crianças, show? Em certos momentos é necessário atenção, tá certinho também. Só colocaria ali, né? Necessária se tivesse a atenção, tivesse um artigo antes do substantivo a que ele se refere. É proibida a entrada, perfeito? Pegaram esse bizu? No verão, melancia é bom, perfeito. É preciso cidadania e não é permitido saída, né, pelas portas laterais. Então, vou mantê-los no singular, perdão, vou mantê-los no masculino, né, se não aparecer nenhum determinante, né, acompanhando o substantivo ao qual ele se refere. Perfeito? Então, quando o sujeito dessas expressões estiver determinado por artigos, pronomes ou adjetivos, tanto o verbo como o adjetivo concordam com eles. Então, é proibida a entrada, esta salada, né? Ou a melancia é boa, ou esta salada é ótima. A educação é necessária e são precisas várias medidas, né, na educação. Tranquilo? Eu vou concordar ali, ó. Certo? São precisas várias medidas. Então, várias ali, né, um pronome, ele veio antecedendo ali medidas, que é o nosso substantivo, então tem que colocar tudo no plural. Então, fiquem atentos com isso também, perfeito? Então, é preciso cidadania, certo? Não é permitido, ficaria, não é permitida a saída pelas portas laterais, show? É precisa a cidadania, certo? No verão, a melancia é boa, show de bola. Em certos momentos é necessária a atenção. Então, assim, depende muito aquilo que eu falei lá atrás com vocês, eu estou ratificando aqui. Tá? Só vou colocá-la no feminino se, na verdade, né, aparecer o artigo acompanhando o substantivo ao qual ele se refere. Perfeito? Eu botei assim, ó, palavras, né? Anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit, né? Essas palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo também a que se refere. Então, seguem anexas às documentações requeridas. O anexas concordou com documentações, feminino e plural. Perfeito? Então, se fosse ali, né, os documentos, seria o quê? Seguem anexos os documentos requeridos. Se fosse apenas o documento no singular, ficaria como? Segue anexo o documento requerido. Tranquilo? As palavras anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso e kit vão sempre concordar com o substantivo ou pronome a que se referem, beleza? Então, a menina agradeceu dizendo muito obrigada. A mulher fala sempre obrigada e o homem sempre obrigado. Show de bola? Tranquilo? Né? Vai soar mal demais, ó, mas olha o terceiro exemplo ali, ó. Soa mal demais, mas tá certinho. Muito obrigadas, disseram as senhoras, né? Nós mesmas faremos isso, né? Por exemplo, você fala assim, ó, Roberto e Fernanda, né? Agradeceram dizendo muito obrigado. Está certinho, professor? Tá. Mas por quê? Português é machista, não é isso? Ó, Roberto e Fernanda, concordei com os dois, né? Masculino vai sempre prevalecer. Show de bola? Tá certinho. Cai muito em prova essa questão, porque soa muito mal, não é isso? Muito obrigadas, disseram as senhoras, tá certinho. A mulher fala sempre obrigada. E o homem fala sempre muito obrigado. Tranquilo? Sempre. Agora, né, eu vou olhar o contexto oracional. Se eu falo que Roberto e Fernanda agradeceram os dois, né, dizendo muito obrigado, está certinho por quê? Porque eu tenho Roberto e Fernanda, o masculino e o feminino. Se eu concordo com os dois, né, a concordância gramatical, eu vou levar o meu obrigado para o masculino e plural. Tranquilo? Foi o que houve aqui, ó. Muito obrigadas, disseram as senhoras, foram as senhoras que disseram obrigadas, concordando normalmente com o substantivo. Pegaram esse bizu? E nós mesmas, né? Nós próprias faremos isso. Então, o mesmo também concorda com o pronome. Então, nós mesmos ou nós mesmas, concordando com senhoras. Perfeito? O incluso, ele é meio que sinônimo de anexo. Então, segue incluso os papéis solicitados. Se fosse o papel, seria segue incluso o papel solicitado. Então, incluso e anexo, né? São meio que sinônimos. E a concordância eu faço também, né, com o substantivo ao qual me refiro. Então, seguem anexas as documentações, porque anexas, né, documentações mais feminino e plural, tranquilo. Se fosse documentos, seguem anexos. Show de bola, galera? Lembrando, o homem fala sempre muito obrigado e a mulher sempre muito obrigada. Show? Mas se eu fizer análise contextual, análise do contexto, análise oracional, desculpa, né? Eu vou jogar, né? Eu vou concordar com os dois, com o substantivo. Então, as senhoras disseram muito obrigadas. Show? Os senhores disseram muito obrigados.
Show? Roberto e Fernanda agradecendo, dizendo muito obrigados. Show? Sempre nessa vibe aí. Show? Já paguei, ó, já lhe paguei o que estava devendo. Estamos quites, mesma coisa. O kit concorda com o pronome. Então, eu estou quite com o banco, né? Quitei minha dívida. Nós estamos quites, né? Eles estão quites, concorda com o pronome, beleza? O adjetivo kit também concorda com o pronome, com o substantivo ou com o pronome. Show? Os irmãos estão quites conosco. Tranquilo? Sempre nessa vibe, beleza? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Lembrem-se de que a mulher fala sempre obrigada, o homem fala sempre muito obrigado, né? Eu vou analisar o contexto, né, para ver se realmente o meu obrigado vai concordar com os dois substantivos. Então, o homem e a mulher, né, agradeceram muito obrigado, tá? Não se esqueçam disso. Bastante, caro, barato e longe. São palavras, né, invariáveis quando funcionam como advérbios. Show? O bastante eu troco por muito, vai ser advérbio de intensidade. Se eu trocar o bastantes por muitos e muitas, vai ser um pronome adjetivo, né, indefinido. Então, é importante também aqui para nós sabermos, né, ou lembrarmos da classificação, né, das palavras quanto à sua classe gramatical. Então, concordam com o nome aqui, se referem quando funcionam como adjetivos, né, pronomes adjetivos ou numerais. Por exemplo, ó, as jogadoras estavam bastante cansadas. Lembrando uma coisa, ó, o advérbio é uma classe que vem sempre junto ao verbo. Ele vem modificando um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Repare ali, ó, a primeira frase, que o bastante realmente é um advérbio. Por quê, professor? Porque eu troco por muito, advérbio de intensidade. Ele também, ó, modifica um adjetivo. As jogadoras não estão cansadas apenas, né? Elas estão muito, cara, bastante cansadas. Então, o advérbio ele vai, né, modificar um verbo, um adjetivo, no caso do exemplo ali de cima, né? Ou outro advérbio. Então, bastante cansados, o bastante está modificando cansadas. Elas não estão cansadas, não. Elas estão muito, bastante, extremamente cansadas. Então, bastante ali. Reparem que ele ficou, né, no singular, é uma classe invariável, tranquilo? Relacionando-se ao adjetivo, eu confirmo que é um advérbio. Tranquilo, advérbio é uma classe que não vai variar. Advérbio é uma classe invariável. Então, estavam bastante cansadas, bastantes cansadas, estaria errada a sua frase quanto à concordância nominal. Perfeito? Gente, rapidinho, faltam poucos minutinhos aqui. Eu volto, vou encerrar aqui a sessão e volto com vocês daqui a pouquinho, beleza? Vou encerrar aqui e já volto com vocês.